Glória a Deus. Sua Bíblia no Salmo 1, vamos ouvir a palavra de Deus. O texto é muito conhecido. Salmo 1. Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. Está conosco aí a tia do Pedro, né? Seja bem-vinda. Tem mais pessoas que nos visitam, recebo aqui o nosso cumprimento, o nosso abraço fraterno. Saiba que você é importante para Deus, é importante para a nossa igreja e é muito bem-vindo aqui. Quero transmitir um abraço aqui a todos aqueles que estão participando do culto pela internet, pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos meditar na palavra do Senhor. O Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Pois ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Mas os ímpios não são assim. Eles são semelhantes à moinha que o vento espalha. Por isso, os perversos, os ímpios, não prevalecerão na congregação dos justos. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Glória a Deus. Eu conheço esse texto de cor, e a tradução que eu tenho aqui é diferente, e aí vai misturando. Eu gosto dessa mais antiga, e a gente, quando se acostuma com uma tradução, é como ler o Salmo 23. Aí, quando você lê numa nova tradução, você parece que não é a mesma coisa. A gente vai se acostumando, né? Isso é coisa de gente jovem, viu? E quanto mais jovem vai ficando, mais gosta desses textos assim, né? Não sei se é assim mesmo, né, pastor Severo aí? Muito bem, vamos meditar nessa palavra. Quando a gente se reúne como igreja e a gente vai adorando ao Senhor, a nossa mente, o nosso coração vai se abrindo. E a gente vai sentindo a presença de Deus, o mover de Deus. E é isso que a gente vai sentindo aqui. E aí chega o momento da ministração da palavra, aí a gente já está com o coração aberto, a nossa mente já está mais, vamos dizer assim, concentrada, aquilo de preocupação, de ansiedades, vai ficando e a gente se concentra naquilo que Deus quer falar com a gente. E nós cremos que quando a gente vem para adorar a Deus, e a palavra de Deus é ministrada, Deus está falando com a gente. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela vai penetrando no mais íntimo do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma. Então, até nos detalhes da leitura da palavra, Deus está falando ali. E a gente precisa ficar atento àquilo que Deus quer falar com a gente. E nós temos que ter a fé de que Deus vai falar. A expectativa do nosso coração tem que ser: Deus vai falar comigo hoje.
Então Deus já começou a falar desde o início, quando você entrou, quando foi cumprimentado aqui à porta, que você recebeu o álcool em gel, que você foi verificada a sua temperatura. Deus já está falando ali, dizendo, ó, estou cuidando da sua saúde. Não tem febre, e você está aqui disposto, animado, para vir me adorar. Isso é bênção do Senhor. E aí você foi cumprimentado pelos irmãos, você sentou, ouviu a palavra, você participou da adoração, louvando, adorando o Senhor, contribuiu. Agora se concentre naquilo que Deus quer falar. O Salmo primeiro é um salmo ético. Ele vai falar de comportamento. Mas o Salmo primeiro é também a abertura do livro dos Salmos. 150 salmos, vamos começar agora com o primeiro, Deus falando e Deus dizendo, olha, eu vou dar conselhos para você ser feliz. São conselhos que Deus vai liberando aqui para a nossa felicidade. E se a gente fizer do jeito que está dizendo aqui no Salmo, pode ter certeza, não vai dar errado. Vai dar certo mesmo. Então nós encontramos neste Salmo dois tipos de pessoas. Não sei como é que está na sua tradução, mas resumindo tem dois tipos de pessoas aqui. O justo e o ímpio. Aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Tem dois tipos de pessoas sendo retratados aqui. E Deus vai falando o que acontece com um e com o outro. E fala e mostra até o fim da vida de cada um deles. E ele vai dizendo, nós encontramos esses conselhos divinos que vão nos levar à verdadeira felicidade. Vão nos levar a sermos bem-aventurados, felizes, realizados. E é isso tudo que nós queremos na vida. E Deus então vai revelando aquilo que a gente tem que fazer, como nós devemos agir para a gente ser feliz. Ele inspira então o salmista, e esse salmo não é salmo de Davi, os estudiosos não chegaram a um entendimento quem é o autor deste salmo, talvez Salomão, porque fala de sabedoria aqui neste salmo, e dá esses destaques, e provavelmente possa ser mesmo o autor deste salmo, tenha sido Salomão, mas o que a gente tem aqui é um texto inspirado por Deus. E o salmo primeiro, ele é bem didático. Ele utiliza essa figura do homem bem-aventurado e daquele que se deu mal. E a gente precisa se concentrar aqui e entender. A gente acha que a vida é muito complicada, a gente acha que a vida é difícil, mas na verdade, somos nós que complicamos as coisas. 90% dos problemas que a gente tem na vida, fomos nós mesmos que arrumamos. Pode analisar aí que você vai ver. 90% dos nossos problemas foi a gente mesmo que arrumou. E os 10% que sobra é a forma que a gente administra os problemas, que a gente resolve ou cria outro. Então você tem um problema. Se você não souber lidar com ele, você arruma mais outro. Mas se você tiver sabedoria para resolver aquele problema, acabou. Você ainda pode levar vantagem nisso aí. E é o que o salmista vai nos ensinando aqui. E ele diz que para a gente ser feliz, basta a gente olhar para o que cada um vai fazendo aqui. Olha o que o justo faz e olha o que o ímpio faz. Olha os lugares que eles frequentam. Então eles estão na roda dos escarnecedores, então pula fora disso aí. E depois ele tem as suas amizades, são escarnecedores, que é a palavra, né, que fala do Salmo primeiro aqui, esses escarnecedores que são os que falam contra Deus, ou os fofoqueiros que criam discórdias, são esses escarnecedores. Aí um permanece firme na congregação dos justos e outro se desvia. Então a gente, quando olha para o Salmo assim, a gente vai vendo a simplicidade dele. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, não siga o conselho dos ímpios. Todo o esboço desta minha ministração está aqui no texto
simples e direto. Não tem muito que a gente inventar, não. Ó, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, quer ser feliz? Não siga o conselho dos ímpios. Hoje nós temos várias vozes e conselhos que tentam nos guiar, que se propõem a nos ajudar na tomada de decisões. E quanto mais importante a decisão que a gente precisa tomar, mais a gente precisa de um conselho. E não tem nada errado em buscar conselho. Muito pelo contrário. A Bíblia manda a gente buscar conselho. Sabia disso? Então, quem não pede conselho está perdendo a oportunidade para acertar ou criar mais chance de acertar nas suas decisões. Porque tem gente assim, que não ouve conselho de ninguém e nem pede conselho de ninguém. São os orgulhosos, eles acham que sabe tudo e mais outro tanto. E aí, não quer ouvir conselho de ninguém, não procura usar desse recurso que a Bíblia nos orienta a fazer, e aí depois quebra a cara. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, 22, pode anotar aí. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Onde não há conselho, os projetos fracassam. Mas, com muitos conselheiros, há bom êxito. E Deus nos diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Está lá em Provérbios 8, no verso 14. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de ouvir conselhos. Mas nós não devemos ouvir conselho de ímpios. Você entendeu aí? A Bíblia diz em Provérbios 12, do verso 5 ao verso 6, ele diz: mas os conselhos dos perversos é engano. Então as palavras dos perversos, dos ímpios, são emboscadas. Pode anotar o texto e depois você vai verificar aí o que eu estou falando aqui. Então, no mundo secular, é muito comum os conselheiros, você sabia disso? As empresas, elas, quando têm que tomar decisões, fechar grandes negócios, eles usam conselheiros. Porque numa tomada de decisão, no mundo dos negócios, dependendo da complexidade do negócio, eles precisam ouvir conselhos. Aí vem o conselho de um técnico na área, aí vem o conselho jurídico de um advogado, e as empresas contratam isso, fazem acordos, assinam um contrato e diz: olha, você vai me aconselhar nisso. Tem empresas especializadas em dar conselhos, e olha, não é barato, não é barato. E no mundo dos negócios, os empresários já sabem, se é um conselho meio devagar, é barato. Mas se é uma empresa de um conselho seguro, é caríssimo, muito caro. E eu falo disso por estar vivendo esse mundo dos negócios, acompanhando aí o trabalho que está sendo feito e desenvolvido pela empresa aí que vocês sabem muito bem. Vamos parcelar, não é isso? Pedro, Lecinho, Daniel, quem mais aí? Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, assina um contrato e tem uma empresa que aconselha nas decisões. É muito comum no mundo dos negócios. Mas é interessante que a gente vê isso na Bíblia, dizendo: tome conselho. A gente vê isso acontecendo no mundo dos negócios. E a gente vê isso no discipulado sendo deixado de lado. É muito interessante isso, né? A gente está perdendo a oportunidade de ouvir conselhos, de buscar conselhos. Quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus,
a gente vai vendo também que quando Satanás quer destruir a vida de alguém, quando Satanás quer destruir a vida de alguém, ele levanta conselhos e conselheiros. Sabia disso? Vou citar um caso. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 18, a partir do verso 4, aí você vai ver como é que funcionou esse conselho. O rei Acabe chama o rei Josafá, rei Acabe do reino do norte, capital Israel, chama Josafá, o rei do reino do sul, capital Jerusalém. Eles fazem uma reunião e Acabe pergunta a Josafá: Josafá, você iria junto comigo à guerra contra o império, o exército da Síria? Aí Josafá diz: vou, mas com uma condição. Eu quero ouvir um conselho, mas eu quero ouvir um conselho de Deus. Tem algum profeta, tem algum homem de Deus que a gente possa consultar o Senhor, para ver se a gente vai ou não? Aí o rei Acabe disse: eu tenho vários profetas aqui. E os profetas começaram já a abrir a boca e dizer: vai que você vai vencer e vai acabar com a Síria e tal. Aí, e o rei Josafá só vendo a movimentação dos conselheiros. E aí Josafá disse: tem mais algum aí? Aí o rei Acabe já diz assim: ó, tem um profeta aí, mas ele é muito complicado. Quando ele vem dar um conselho, só diz o que eu não gosto de ouvir. Eu não gosto de ouvir aquele conselho dele, porque toda vez que ele vai dar um conselho, eu não me agrado. Tem muita gente que nos procura para ouvir um conselho, mas na verdade a pessoa quer ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. E quando você não diz aquilo que a pessoa quer ouvir, ela vai buscar outro conselheiro. É assim que funciona. É a carne. Então, às vezes, a pessoa quer um conselho, vai buscar o tal conselho, mas só aceita se for aquele conselho que lhe agrade. É aí onde entra Satanás. Aí Satanás entra em ação e bota o conselho que você vai ouvir para quebrar a cara. Por isso que o salmista no Salmo 1 está dizendo: não ouça conselho de ímpio. Não dê ouvidos a conselho de ímpio. E aí o rei Acabe chama o profeta. Sabe como era o nome do profeta? Micaías. Chama Micaías. E Micaías vem dar o conselho. E aí o enviado do rei Acabe, quando vai trazer o profeta, diz: olha, profeta, você está sendo chamado para dar um conselho. Mas veja lá o que é que você vai falar, porque toda vez você só fala coisa que o rei não gosta de ouvir. Então, já vá sabendo, inclusive, todos os outros profetas já deram um conselho muito bom para o rei. Aí o profeta Micaías já chega com essa sentença. E quando ele abre a boca, já diz logo o que o rei não quer ouvir. Aí o rei Acabe diz: está vendo, Josafá, não tem jeito. Quando eu chamo ele para dar um conselho, é assim. Aí ele diz: vocês querem saber mesmo? Pois eu estou vendo aqui a movimentação no mundo espiritual. Olha a visão do profeta para dar o conselho. Eu estou vendo, e os espíritos malignos, os demônios estão circulando aí no céu. E está dizendo: como é que eu faço para enganar o rei Acabe e ele morrer? Aí se apresenta um espírito maligno como conselheiro. Depois você vai ler todo o texto, eu estou só resumindo a história aqui. Aí ele diz: eu vou, pode deixar que eu vou. Eu serei um espírito maligno de engano na boca dos profetas. E vou enganar o rei. Tem muita gente ouvindo conselho errado. Conselho errado de pessoa errada, mas não tem coragem de buscar a Deus em oração e ver o conselho e a palavra que Deus tem para a sua vida. Aí faz o que quer fazer e quebra a cara. Não tenha dúvida nenhuma, Deus te presenteou com pessoas que podem te ajudar. Teu pai e a tua mãe e o seu pastor. Eles podem te ajudar num conselho. E se eles falarem, é melhor você seguir o que eles falaram. Porque, do contrário, você vai ver o resultado.
É só uma questão de tempo. Pode até parecer nos primeiros dias que o conselho era aquele mesmo. Olha aí, o pastor estava errado. Meu pai e minha mãe não entendem disso. Depois você vai ver a história se concluir. Sabe qual é o desfecho desse conselho que o espírito maligno chega na boca, chega no ouvido, né? E fala direto para o rei? O conselho vá para a guerra que você vai morrer. E ele diz, não, isso eu não aceito, esse profeta está mentindo, e prenda ele, eu só vou soltar quando eu voltar. Aí o profeta diz, se você voltar vivo, é porque Deus não falou comigo. Então ainda punido por falar a verdade. A gente, depois de tantos anos como pastor, a gente vai ganhando tanta experiência que é uma coisa incrível. Quando um discípulo vem conversar e fala, ele nem precisa terminar a história. Eu já sei qual é o conselho, eu já sei que se eu falar ele não vai fazer, e eu já sei o resultado que vai dar nisso. É assim. E eu até gostaria de errar, sabe? Mas é difícil, eu não lembro não, de ter errado nenhuma não. É só é só questão de tempo. E o resultado está lá. Olha, meu filho, não se mete com esse camarada, não casa, que esse negócio não vai dar certo. Não tem jeito. É triste, mas é a verdade. É conselho que a gente dá pela experiência que a gente vive. Mas há um princípio ainda maior, a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus e coloca a decisão que você quer tomar. E você vai checar. A questão é se a gente vai ter coragem de fazer aquilo que Deus está mandando e não o que a nossa carne deseja. Bem-aventurado, feliz é o homem que consegue seguir o conselho dos homens de Deus, da palavra de Deus, do que Deus está falando, do que é o certo a ser feito. E a gente tem que seguir isso. Aí quando a gente não segue, vai errar e vai quebrar a cara. É questão só de tempo. Por isso que o salmista diz aqui no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho do ímpio, o conselho de engano aqui, o conselho do maligno, para o rei Acabe foi, vai à guerra que você vai vencer, ó, e você ainda vai junto com todo o exército de Josafá. O rei Acabe ainda foi muito mala, e ele disse assim, olha, eu vou me disfarçar na batalha, e eu não vou usar a roupa do rei, eu vou usar uma roupa comum, que é para eles não me pegarem. Se por acaso os soldados do inimigo na batalha quiserem me atingir, eles não vão me reconhecer. E assim ele fez. E na batalha, não acharam o rei, escapou, né? Aí um soldado, sem ter o que fazer, pega uma flecha e diz, vou jogar essa flecha aqui para cima. E joga a flecha. Aí vem que peguem algum soldado inimigo nosso aí, vai que acerta. Sabe onde a flecha foi acertar? Na brecha da armadura, onde só cabia a flecha do rei Acabe, e ele morre. É triste, né? Já pensou? Jogou ao léu, vou dar uma flechada aqui. E não deu outra. Se ele tivesse ouvido o conselho do homem de Deus, do profeta Micaías, ele tinha preservado a vida. Mas não ouviu o conselho. Que pena, não é? Agora tem, na situação do relato bíblico, está aí para nos ensinar. Agora você que está vivo e quer ser feliz, fique esperto. Tem uma decisão a tomar, consulta o Senhor. Lê a palavra, cheque se é a vontade de Deus para a sua vida. Tem dúvida? Procure o conselho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e você vai ser direcionado segundo a vontade de Deus. Quem crê nisso, diga assim, amém. Aí o salmista vai dizendo, não se deixe influenciar pelos pecadores. Olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no
caminho dos pecadores. Caminho dos pecadores. Isso quer dizer, a influência dos pecadores. É difícil a gente resistir à influência do mundo em que a gente vive, porque nós somos seres influenciáveis. Nós somos influenciáveis. Somos seres sociais, nós precisamos, temos necessidade de viver em sociedade, e uma vez em sociedade, a gente vai ser influenciado. Todos nós somos influenciados, de um jeito ou de outro. Nós somos seres influenciáveis. Os filósofos, Durkheim, um sociólogo, ele diz assim, o homem é produto do meio. E segue-se o determinismo freudiano. Freud toma essa palavra desse filósofo, desse sociólogo, e cria suas teorias, e diz, o homem é o produto do meio, ele vai ser influenciado, e aí vem outras teorias, e aí vem as exceções, talvez as regras, quando a gente olha situações, pessoas, casos em família, onde a família toda, cada um vai se arrebentando na vida, aí um escapa, aí você diz, mas que milagre é esse? Pois é o milagre de Deus. E prova de que você pode sim resistir à influência do mundo. Você pode sim, se você quiser, você vai resistir à influência onde você está vivendo. E aí a gente olha hoje, é triste a gente ver uma geração inteira levantando os seus ídolos ímpios, profanos, prostitutos, drogados, mau caráter. Isso em todas as áreas da sociedade. Eles se levantam como ídolos e influenciam a nossa sociedade. E a Bíblia está dizendo no Salmo 1, não se detenha no caminho dos pecadores. Isso quer dizer, o caminho deles é a forma como eles vivem. Não é seguir a trilha dele, literalmente. É a forma como eles agem, a forma como eles vivem. E eles influenciam a nossa sociedade. E Satanás é tão astuto, e ele é tão estratégico, que ele tenta alcançar logo as crianças, os adolescentes. E ele vai influenciando para fazer a cabeça deles. Em todas as áreas da sociedade, tem os ídolos que se levantam e a geração adora. Quantos jovens, quantos adolescentes não querem ser um Neymar da vida? E triste é ver crente dizendo, meu filho vai ser como Neymar. Ainda compra uma camisa com o nome Neymar nas costas. O que é que você acha disso? Ali é que é vida. Aí Neymar apareceu numa lancha cheia de prostitutas e a lancha de não sei quantos milhões. Essa é que é a vida. Meu Deus, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Aí você vai para a TV, as mulheres, as influenciadoras, ela veste uma roupa na novela, todo mundo está querendo vestir a mesma roupa no dia seguinte. E o Big Brother aí, uma verdadeira Sodoma e Gomorra. E olha a multidão seguindo. E olha os crentes assistindo. E aí? E na internet? Tem todo tipo de bicho. Tem até foca influenciando. E os pais que deixam o seu filho seguir aquela influência? Aí é que é triste. Aí é que é mais triste ainda. Entregando os seus filhos nas mãos de Satanás. E dizendo, pode usar, pode influenciá-los. Eu ainda compro, eu ainda pago por isso. E no mundo dos negócios, os bilionários, o homem mais rico do mundo, protagonizou o divórcio mais caro do mundo. Aí agora chega mais outro, mais rico do mundo, o segundo, terceiro,
também se divorciando. Ah, todo mundo se divorcia mesmo. Casamento é isso. Vai ficando enquanto dá certo, depois arruma outro. E os influencers das redes sociais influenciam comportamentos, influenciam vestimentas, influenciam hábitos alimentares, influencia a vida sexual, influencia tudo. E aí eu pergunto, e você, onde está em meio a tudo isso? E você? E sua família? E seus filhos? Onde estão em meio a tudo isso? Cadê as influências que a gente precisa seguir? A Bíblia está dizendo, se você quer ser feliz na vida, quer ser bem-aventurado mesmo, então não ande segundo o conselho dos ímpios, ou não ande no caminho dos pecadores. É a decisão que você precisa tomar. O grande evangelista Billy Graham partiu para o encontro com o Senhor depois de 100 anos de idade. Quando ele era jovem ainda, a escola dele foi visitar a casa de John Wesley. Então, Billy Graham, ainda jovem, foi visitar a casa de John Wesley, lá na Inglaterra. E aí o grupo no ônibus visitou, olhou tudo, e quando eles foram embora, o professor, o instrutor lá, contou e estava faltando um. E ele olhou, faltava um no ônibus. Procura ele. E o professor voltou para a casa de John Wesley para ver onde é que estava esse aluno perdido. Quando ele chegou no quarto, encontrou o menino, de joelhos. No mesmo lugar, no carpete, que já tinha um buraco afundado, o carpete, porque as casas na Inglaterra, de madeira, botam o carpete e vai criando a marca, onde John Wesley se ajoelhava à beira da cama para orar por avivamento. E ouvi o Billy Graham de joelho lá, dizendo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Ainda jovem, orando por avivamento. E olha o que Deus fez na vida de Billy Graham. Eu não vi nenhum jovem dizendo, eu quero ser como Billy Graham, que vida, ali é que é. Não, mas eu ouço e vejo jovens dizendo, eu quero ser como Neymar, eu quero ser como... Se eu estou enganado, por favor, então me perdoe, mas eu não vi ninguém ainda dizendo que quer ser como John Wesley, dizendo que quer ser como Billy Graham, dizendo que quer ser como William Carey, dizendo que quer ser um Jonathan Edwards, um avivalista, dizendo que quer ser um pastor de multidões. Gente, o que é que nós vamos fazer para mudar essa situação? Estou querendo que você reflita sobre isso. Quero que você reflita. Qual é a influência que está pesando aí em você? Será que você está caminhando como os pecadores? Você está trilhando o caminho dos pecadores? É preciso coragem para remar contra a maré. É preciso coragem. É preciso convicção do que você crê. Para saber que quando chegar naquele grande dia, você tomou a decisão certa. E Deus vai te honrar e vai te glorificar, meu irmão. E vai te colocar no lugar devido de honra. Você entendeu isso? Mas hoje é a luta. Hoje é a batalha que a gente vai enfrentando. E muitos vão passar na frente e zombar da gente. Por isso que tem um salmo que eu acho muito interessante. O salmista diz aí, Senhor, quando eu vejo o ímpio prosperando, ele faz as coisas e dá tudo certo. Ele avança, dá tudo certo, ele não sofre dores. E eu cheguei a ter a minha fé abalada vendo tudo isso, Senhor. Mas depois eu cheguei à conclusão. Aí me veio o entendimento que vale a pena servir ao Senhor. Quem crê assim, diga amém. O salmista vai continuando e dizendo assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta
na roda dos escarnecedores. Isso quer dizer não manter amizade com escarnecedores. Esse escarnecedor aí é o zombador, é o arrogante, é o fofoqueiro. Quando a gente olha a palavra no texto hebraico, no Antigo Testamento aqui, o Salmo, a gente vai entender o significado dessa palavra. O que é o escarnecedor? É aquele arrogante, é aquele que zomba de tudo e de todos e da lei do Senhor, porque a referência aqui é a lei do Senhor. Por isso que o verso 2 do Salmo 1 já vai nos revelar isso. Nós somos o resultado das 5 pessoas que mais nós convivemos. Então eu quero perguntar quem são os seus 5 melhores amigos. Já pensou aí? Quais são as 5 pessoas com quem você mais convive? Quem são os seus amigos? O seu best friend? Quem é o seu melhor amigo aí? Que você diz, esse é meu amigo. Esse é 5 pessoas. São os que exercem a maior influência. Aí você pode dizer, eu não tenho 5 amigos. Ok, então vamos para o mundo das redes sociais. Quem mais você ouve? Quem mais você escuta? Ele está te influenciando. Veja lá o que é que você está vendo, porque isso está fazendo a sua cabeça. Mas tem pais, jovens também, que dizem que isso não tem nada a ver. Não, isso é conversa, exagero. Não é assim também não. Não é assim. Sabe o que é que a Bíblia diz? Eu vou lá para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 33. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A gente já ouviu muito famílias se lamentando, dizendo, eu criei meu filho na igreja e tal, e agora olha a situação, como é que eu faço e tal. Os pais não vigiaram as amizades que estavam chegando. E acontece um fenômeno nas crianças, elas vão crescendo e elas olham para os pais como inimigos. Não, o pai não pode saber, a mãe não pode saber, agora os amiguinhos sabem. E eles vão sendo influenciados. Aí vão para a escola e os pais só têm o final de semana ou à noite, ou sei lá como, e a influência vai funcionando. De repente você se assusta. A Bíblia está dizendo, as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia está dizendo, quer ser feliz? Então não se assente na roda dos escarnecedores. Não faça amizade com escarnecedor. Quer mudar de vida? Comece mudando as suas amizades. Aí você vai ver que as coisas vão mudar. É assim que funciona. Eu nunca esqueci eu já falei aqui, né, o pastor Clemilton aí vai lembrar, que ele ajudou um jovem, né? Um jovem na rua, um bom menino, participava inclusive da igreja. Aí chega um amigo dele, vamos ali aonde? Ali, rapaz. Mas ali aonde? Ali, entra aqui no carro. E o camarada entrou no carro, o amigo. E aí ele deu uma rodada com o carro e foi num ponto lá entregar um pacote de droga. O amigo não sabia de nada, não usava droga e não tinha nada a ver com aquilo. Só que a polícia já tinha feito a casinha para pegar aqueles traficantes. E não deu outra. A polícia bateu em cima. Aí o dono da droga disse, eu só estou dirigindo. A droga é do trouxa, do idiota aí, ó, que vive acompanhado de malandro, gente ruim. Com certeza que o pai e a mãe diziam, não se junte com esse povo, não faça amizade, não.
Com certeza que o pastor já deve ter pregado, dizendo, não se mete com gente ruim, não se mete com essas péssimas amizades. Mas eu vou resumir a história. Foi preso. E chegou na delegacia e ia falar a verdade. Aí o amigo disse, se você falar, você morre. Assuma. E agora? Morre ou assume? Aí entra o advogado e tenta ajeitar e tal. E depois tem que ir para a delegacia, para a cadeia, né, Cleber? Pegou 1 ano de cadeia. Assim, ficou 1 ano preso, até conseguir a absolvição. Quando chegou lá dentro da cadeia, o esquema continua. Você agora vai fazer isso. Aí a Bíblia está dizendo, quer ser feliz? Não ande com gente ruim. O que tem a ver uma mulher casada tem amizade com uma mulher divorciada que nem tem marido? O que vai rolar nesse negócio? Ah, não, mas a pessoa... Claro, tem suas exceções. Não estou dizendo que toda mulher que separou é ruim, não. Mas essa amizade não vai dar boa coisa. Ah, vamos ali numa festinha. E o resto da história, separação para outra amiga. É assim que funciona. A gente vai falando casos para que isso fique mais real para você entender o que eu estou dizendo. Mas se eu falo muito, eu exponho muito. E eu não vou expor a vida de ninguém, de maneira nenhuma. Mas eu estou dizendo para você escolher bem seus amigos. Não é só mulher não, é homem também. O que é que um homem casado vai fazer amizade com jovens? Ah, vamos ali bater uma bolinha. Um bando de jovem, tudo na bagaceira, e está lá o casado e até crente no meio. O que é que você está fazendo ali? Ali é lugar para você estar participando? Ali é uma roda para você sentar? A gente vai pregando, ministrando a palavra, e assim como Micaías, o profeta, eu não estou preocupado se você vai gostar ou não gostar, gente. Mas eu tenho que falar a verdade aqui para você entender o que é a realidade da vida. Quer mudar de vida? Então mude as suas amizades. Então mude os seus influenciadores. Vai para perto de gente que busque a Deus. O salmista no Salmo 34, no verso 18, diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Fica perto de quem busca a Deus, meu irmão. Vai para perto dele, cola nele. Ah não, mas ele é muito careta, ele só vai me chamar para orar. E o meu amigo chama para tomar uma. Ele vai me chamar para fazer jejum. Mais adiante, nós vamos ver o resultado dessa história aí. Aí o salmista continua, ele diz assim, não se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ele dá fruto, e cujas folhas não caem. Ele dá fruto. Quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, busque frutificar, meu irmão. Dê fruto. Dê fruto. Toda árvore boa dá fruto. E interessante, dá fruto bom. Dá fruto bom. Eu quero perguntar agora sobre os seus frutos. Você tem frutificado? Você tem produzido bons frutos? Aí você precisa frutificar. Onde você está? Você tem que frutificar na sua família. Que fruto você tem dado dentro da sua casa? Na sua família. Que fruto você tem dado na sua sociedade? Que fruto você tem dado
na sua igreja. Que fruto você tem produzido para Deus? Jesus diz que se uma árvore não produz bom fruto, deve ser cortada e lançado fora. Ele conta, inclusive, uma parábola, a parábola da figueira estéril. Lucas 13, do verso 6 em diante. Ele diz assim, que o dono de uma figueira foi lá e a figueira não tinha fruto. Aí ele disse, corta. Aí os trabalhadores dizem assim, não, vamos arrumar aqui, Senhor. Vou ajeitar aqui, vou botar um adubo, uma terrinha. Aí dá mais uma chance, daqui a um ano, se não produzir nada, arranca. Deixa ainda este ano, se vier a dar fruto, bem, se não, mandarás cortá-la. Eu sei que essa palavra é profética, gente. Deus está dizendo para você assim, ó, produza frutos. Vou te dar mais uma chance para você produzir. Por que ocupar a terra inutilmente, que não vai produzir nada? Olha só, tem gente que não produz nada que preste. Você com certeza conhece gente assim. É problema dentro de casa, é problema na rua, é problema no trabalho, é problema nas amizades. Eu sei que você conhece gente assim. Por que ocupar a terra inutilmente? A gente, de carne e osso e falho, bota o olho e vê isso, imagina Deus. Mas como Deus é misericordioso, a Ele dá mais uma chance. É a mensagem da parábola da figueira estéril. Nós somos chamados para dar frutos. Olha para a sua vida, olhe para os seus frutos. Podemos e devemos dar fruto onde quer que a gente se encontre. Você produz frutos nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Você produz fruto da sociedade em que você vive. Você produz fruto na obra de Deus. Você tem que servir, meu querido. Você tem que produzir frutos que as pessoas digam assim, vale a pena fazer amizade com aquela pessoa. Ali está uma pessoa boa. Você entendeu essa palavra? Seja frutífero. Produza frutos que glorifiquem a Deus. Quando Jesus nos chamou, e você que está aqui, é porque você recebeu um chamado de Deus. João capítulo 15, diz assim a palavra de Deus. João 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi vocês. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Tem gente tão ruim que não produz nada que preste, que se morrer é um favor para a sociedade, é um favor para a rua que ele mora, é um favor para... Sabia disso? Agora eu fiquei pensando nesses dias de Covid, tanta gente boa morrendo, e eu fico olhando assim, só vejo os pastores e bota lá, morreu fulano, eu digo, meu Deus, tanta gente boa, o que está havendo? Tanta gente boa. Aí eu vejo aí no mundo político, meu Deus, vou me calar, né? Vou me calar, porque vocês já entenderam tudo, né? Nós somos chamados para dar frutos, meus queridos. Tem várias formas e maneiras de você servir, de você ser útil, de você fazer falta para alguém. Se você morrer, vai ter um monte de gente chorando, porque você produz fruto. Mas tem gente que se morrer, ninguém vai nem... Você entendeu isso? Então a palavra é, produza fruto, meu irmão. Na igreja, na obra de Deus, produza fruto. Você tem várias maneiras de servir na obra do Senhor. Desde a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, até a evangelização,
a abertura de célula, o apoio ao líder da sua célula, o trabalho na obra de Deus, o trabalho no som, na filmagem, tem tanta coisa que você pode e deve. Produza frutos, meu irmão. Então a palavra de Deus para você é: frutifique, meu irmão. Eu sei que há um tempo em que a árvore às vezes precisa de um tratamento, pegou uns bichos aí, vai se livrar deles e vai voltar a produzir muitos frutos. Dá um amém aí. Aí o salmista, muito bem, pode aplaudir mesmo, é bom fazer isso. É bom a gente se expressar aí. Busque a prosperidade. Olha o que é que diz o texto agora. Ele diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não cai, e tudo quanto ele fizer prosperará. Tudo quanto fizer, tudo que ele colocar a mão por fazer, vai prosperar. Então o salmista está dizendo aqui: quer ser bem-aventurado e feliz? Busque a prosperidade. Tudo que você fizer. Quando eu leio aqui, tudo que fizer, me vem na mente a ideia de que esse homem bem-aventurado, esse homem que é feliz, ele trabalhou. Ele fez alguma coisa. E ele fez muita coisa. Não foi pouca, não. Tudo. Então, se fosse só duas coisinhas, duas coisas. Mas o texto diz assim: tudo. Isso quer dizer que ele agiu. Tudo quanto fizer, nos dá essa ideia de que esse homem feliz, ele produzia, ele trabalhava, ele se esforçava. Inclusive, a palavra fizer dá a ideia aqui de que ele agiu. Ele fez alguma coisa na vida, ele tentou. Então, e ele foi tentando e tentando, até que deu certo. E aí mais uma tentativa em outra área, deu certo de novo. E aí, quando ele observou para a vida, tudo deu certo na vida dele. Ele se esforçou, ele perseverou. Não é aquele que começou, teve resistência, dificuldade, abandona, começa outra coisa. Nunca termina. Nem sabe se vai dar certo, porque ele não perseverou o suficiente. Quando estava para dar certo, ele já abandonou e já foi começar outra coisa. Você entendeu isso? Aí a palavra fazer aqui dá a ideia de manufatura, de fabricar, de ordenar, de pôr em ordem, adquirir. Era o que ele fazia. Então ele trabalhou com as mãos, ele fabricou, ele construiu alguma coisa e ele começou a prosperar. Então a gente observa na palavra de Deus aqui do Salmo 1, que o homem feliz é aquele que trabalha, ele age, ele se mexe, ele produz alguma coisa. Você não foi chamado para ficar parado, meu irmão. Produza, haja, faça alguma coisa. E não venha com essa história de que, porque eu não faço... Não inventa desculpa, meu irmão. Não cria desculpa, porque você pode sim produzir, você pode ajudar, você pode servir, não interessa a sua idade, não importa a sua idade, você vai continuar produzindo, fazendo. Há 2 semanas eu estive num empreendimento familiar de um empreendedor com mais de 90 anos de idade. Já se aposentou há mais de 30, 40 anos, pelo menos 30, e não para. Aí quando você é jovem, porque eu estou só esperando me aposentar. Meu Deus, morreu e se esqueceu de enterrar. Que isso, gente? Quer ser feliz? Produza. Quer ser feliz? Faça alguma coisa. Então, o bem-aventurado, o feliz é aquele que age, é aquele que vai trabalhar e a bênção de Deus o alcança. A bênção de Deus não alcança preguiçoso, gente. A bênção do Senhor vai alcançar aquele que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa. Está produzindo, aí vai dar certo. Mas ele não fez nada.
não age, não se mexe. E vai ficando e morre, e não chega a lugar nenhum. Então, olha o que é que o texto está dizendo. A prosperidade, segundo a Bíblia, está lá em Deuteronômio 28, a prosperidade vem como resultado da bênção do Senhor. Quando Deus nos criou, Ele já plantou em nós o desejo de crescer, de conquistar, de ampliar os espaços, de ser livre para produzir e viver. Quando Jesus fala que nos dá vida e vida em abundância, eu tenho certeza que não é só vida eterna e abundantemente, mas tem vida para a gente viver e para a gente ter prazer na vida e compartilhar isso com todas as pessoas à nossa volta. A gente nasceu para prosperar. Sabia disso? Olha, quando você nasceu, nem roupa você tinha. E hoje, olha aí como está bem vestido. Prosperou, hein? Olha só. E eu tenho certeza que se chegar em casa ainda tem mais uma roupa lá. Ou duas. Quem sabe até mais um sapato. E quando você nasceu, não tinha nada. Pelado. E olha como você está prosperando. Mas a Bíblia diz que sempre tem mais. Deus sempre tem mais para nos acrescentar. Então eu quero estimular você a prosperar. E essa prosperidade, ela vem através de uma mudança de mente. Muitos têm uma crença errada sobre riqueza. E muitos têm uma resistência até de ouvir sobre prosperidade no púlpito. Não pode pregar sobre prosperidade. Eu acho que tem que pregar para a pessoa ir para o céu. Aleluia, glória a Deus. Tem que pregar mesmo para a pessoa ir para o céu. Mas, que tal você entrar no céu abastado, suprido das suas necessidades? Você não precisa entrar no céu caindo os pedaços numa pobreza e numa miséria terrível. Não, porque Deus tem bênção de prosperidade para a gente. Então, vamos usar isso. Aí, criou-se na mente dos cristãos a ideia de que rico vai para o inferno. E não é assim. E não é desse jeito. O rico não vai para o inferno porque ele é rico. Não. Ele pode ir para o inferno porque ele não crê em Jesus. Mas porque ele é rico? Não. Porque tem ricos na Bíblia. Você acha que José do Egito era pobre? E José de Arimateia era um homem rico, que era discípulo oculto de Jesus. Qual é o problema? O problema está na cabeça de muita gente. Aí vai ouvindo e interpretando os textos bíblicos de acordo com a sua acomodação. O rico vai para o inferno, então é melhor, o pouco com Deus é muito. E começa aqueles discursos aí mais estranhos do mundo. Olha, Deus nos dá enquanto a gente dorme. Deus dá os seus enquanto dorme, é verdade, mas ele dormiu porque ele cansou de trabalhar. Ele fez alguma coisa, porque senão, como é que é assim? Aí ele diz assim, a Bíblia está dizendo, ó, não andeis ansiosos, buscai o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado para a gente. É verdade, mas você vai ter que fazer alguma coisa. As bênçãos, as promessas de Deus, todas elas são condicionadas a alguma coisa. No mínimo Deus diz, vou te dar isso. Estenda a mão pelo menos para receber. Aí vem, pelo menos você esticou a mão. Então, no mínimo, tem que se mexer. Aí a gente vai criando essas resistências na mente, aí fica pobre. A Bíblia diz, se tens o que comer e com que se vestir, de nada mais precisa. Está vendo? Para que eu vou me esforçar mais? Gente, olha o contexto da palavra, olha a situação. Porque o próprio Paulo que disse isso, ele fez tendas para sobreviver. Você entendeu aí? Então a gente tem que mudar a mentalidade. E essa mentalidade, ela é mudada quando a gente é confrontado pela palavra. A Bíblia nunca disse, em lugar nenhum, que ser pobre é bom. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que a pobreza vem quando você desobedece a Deus. E a prosperidade vem quando você obedece
aos comandos do Senhor. Então você está debaixo da bênção, você vai prosperar. Mas você precisa fazer alguma coisa para prosperar. Você tem que mexer, sair do lugar, se movimentar e saber que você não morreu, está vivo. Então mesmo que está de máscara, mas está vivo. Entendeu aí? E o mundo não para. E as melhores oportunidades estão e surgem nas crises. Eu fiquei espantado quando eu vi a revista Forbes publicando que multiplicou-se o número de ricos no mundo. Em plena crise, em plena pandemia, aumentou assustadoramente o número de pessoas ricas. É incrível um negócio desse. Então, claro que a China ganhou mais do que todos, porque ela se estruturou, criou o vírus e espalhou a praga e disparou aí em prosperidade. Foi o único país que teve o maior crescimento do PIB em toda a sua história. Esse foi o vírus mais bem sucedido que a China criou, porque os outros que ela inventou não deu tanto lucro como esse agora. Então a gente tem que abrir a mente e a gente entender o mundo e a gente ir pela palavra de Deus e saber, tudo o que eu fizer vai prosperar. Pega essa palavra, creia nela e empreenda, faça alguma coisa, lute, se esforce, porque vai dar certo. Quem crê aí? Aleluia! Aí o texto vai dizer mais, no verso 4, os ímpios não são assim, são, porém, como a moinha que o vento espalha. Por isso, os perversos, os ímpios, não prevalecerão no juízo. Eles não vão vencer no dia do julgamento. A palavra aqui para você ser feliz é: não entre em condenação. Não entre em condenação. Deus quer nos salvar. Então, não entre numa rota de condenação, pecando contra Deus. É isso que o salmista está dizendo aqui. Quer ser feliz? Não entre em condenação. Não entre numa rota de pecado para ser condenado por Deus. Você entendeu isso? Você vai enfrentar um julgamento. Todos nós vamos enfrentar um julgamento. A Bíblia nos fala desse julgamento, desse juízo final, vários textos. O próprio Jesus, no capítulo 25 de Mateus, ele fala do grande julgamento, que vai se assentar sobre o trono e vai julgar, e todos serão julgados. O Novo Testamento nos fala desse julgamento em vários textos da Bíblia, até nas cartas de Paulo, fala em vários lugares, até o Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, João diz: eu vi um grande trono branco, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. E o texto ainda diz em Apocalipse 20, verso 11 em diante, foram julgados um por um. Eu fiquei até pensando nesse texto, quando estava preparando a mensagem, disse: meu Deus, como é que vai ser esse julgamento? Tantos bilhões de pessoas, e Deus diz: eu vou julgar um por um. Por outro lado, a gente pensa assim: ora, e esses ministros, juízes, que têm condenado o inocente, e recebe propina por isso, e não vai ser condenado pelo homem, vai escapar. A condenação deles é, no máximo, uma aposentadoria com salário lá em cima, cheio de mordomias, num país onde mais da metade da população está na pobreza e sustenta todos eles. E não só são eles não, e os políticos. Está aí a CPI, aí o camarada é relator, tem 17 processos. E está julgando o quê? E vai escapar. Mas naquele grande dia, oh glória! A gente não pode se alegrar não, né? Mas não vai escapar não. Um por um será julgado pelas suas obras. Então, meu querido, vamos corrigir uma coisa aqui. Nem tudo que aparenta ser
é. Tem muita gente muito bem sucedido aí. Não se engana com isso não, meu irmão. Não se engane com isso. Porque isso não é o mais importante. Você pode juntar riqueza, tesouros, patrimônio, o que quiser. Quando você morrer, não leva nada. E vai se apresentar diante do Senhor. E aí vai ser julgado. Pelas suas obras. Um a um. Ninguém vai furar fila. Nem vai dar uma por fora para o juiz. Esse juiz ninguém corrompe. Esse juiz ninguém corrompe, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Toda língua confessará que ele é o Senhor. É o grande dia e ninguém vai faltar. Todos serão julgados. E o texto ainda diz, agora é a segunda morte. Então vai ter uma morte, todos vão morrer essa morte. Aí vai ter uma segunda morte. Mas para os que creem, João 5:24, que texto que eu gosto. Jesus diz, enfatiza, e diz assim, em verdade, aí repete, em verdade, vos digo, que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em julgamento. Em outras traduções diz, em condenação, mas já passou direto da morte para a vida. Aí quando chegar aquele grande dia, aquela fila, aí o grande juiz vai dizer, por aqui, você é por aqui. E aquele julgamento? Não, isso não é para você não. Você abriu seu coração, creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, você permaneceu firme, você permaneceu na congregação dos santos, você vem para cá, olha, vem, vai passando direto, aí você vai ver poderosos, você vai ver autoridades, você vai ver bilionários, você vai ver, e ele só, por aqui, e passa direto, para a glória com o Senhor. Quem crê nisso aí, ó? Quem crê nessa palavra? Aleluia! E depois o salmista diz, olha, quer ser feliz? Isso é felicidade de verdade. Não se engane com bens materiais, não se engane com riquezas, não se deixe enganar por isso. Isso é só um presente a mais que Deus resolve dar para aqueles que se esforçam por isso. Você entendeu aí? Deus vai te dar a bênção e dar a mais, mas isso é para propósitos específicos no reino de Deus. Essa prosperidade, ela é para ser usada para a glória de Deus. Não é para acumular para você riqueza e mais riqueza e mais riqueza. Não, é para a glória de Deus. Aí o texto vai nos dizer, o salmista no Salmo 1, por isso os perversos, os injustos, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não vão permanecer na congregação dos justos. Você sabe o que quer dizer isso? A Bíblia está dizendo, você não vai permanecer, aqueles que vão permanecer na congregação, na igreja, vamos contextualizar isso aí. Ele diz assim, aqueles que vão permanecer na igreja, na congregação dos justos. Aí levanta-se os teólogos e começa a dizer, você não precisa de uma igreja. Se todo mundo começar a acreditar nessa história, que ninguém precisa de igreja, então como é que nós vamos multiplicar o evangelho? Ah não, faz de casa em casa e a pessoa individualmente. Essa chama vai se apagar um dia, porque a gente precisa disso, ó. Está todo mundo junto. A pandemia está acabando, diga amém. No próximo mês, ninguém vai precisar mais usar máscara, nem em lugar fechado, nem aberto, não vai ter mais nada disso, nem se fala no vírus. Isso é no próximo mês, deixa eu terminar a história, é lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, sabe? Mas vai chegar no Brasil também. Quem crê aí, ó. Então vamos nos livrar dessa praga. Então nós vamos vencer essa praga em nome de Jesus.
Aí o texto aqui diz que eles vão permanecer na congregação dos justos. Nós precisamos da igreja. Igreja como essa comunidade dos cristãos chamados por Deus. Essa chama não pode se apagar. Ela pode aqui se multiplicar em pequenos grupos, em várias formas de se fazer a igreja funcionar, mas ela vai continuar sendo importante e necessária. Por isso que Jesus amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí a gente vê pregadores, pastores, líderes, começam a falar que igreja não é necessário, que igreja não é importante, que igreja é você, com Deus na sua casa. Esse é um discurso muito bonito para acabar com a igreja daqui a alguns anos. Porque se não tiver essa reunião, como é que vai se multiplicar a palavra? E onde é que a gente vai aprender? Onde é que a gente vai ser ministrado? Você entendeu isso? Por isso que o salmista no Salmo 1 diz que aquele que é feliz, ele vai permanecer na congregação dos justos. Você vai permanecer na sua igreja. Diga amém. Você precisa vencer as dificuldades que o mundo e a sociedade oferecem para permanecer firme na igreja. Então tem a pandemia, está muita gente assistindo aí de casa, não sei quantos ainda vão participar, então Deus abençoe sua vida, mas eu quero dizer para você, meu irmão, venha congregar junto. Isso nunca vai substituir 100%, viu? Nós sempre teremos isso, e agora principalmente, vamos ter muito mais gente assistindo pela internet, e vamos melhorar esse trabalho para alcançar mais vidas com a mensagem, mas a igreja sempre vai existir, e essa necessidade de estar perto com os irmãos. Você entendeu isso? Então nós precisamos dessa base, essa congregação dos santos que vai ministrar em nossas vidas. Nós somos igreja. Essa igreja, ela é importante. Eu preciso de você, você precisa de mim, o irmão do seu lado precisa de você, da sua ajuda, do seu apoio. A gente precisa ser essa grande família, nós precisamos nos ajudar, a gente precisa estar junto, a gente precisa um olhar para a cara do outro, ainda que tenhamos as nossas diferenças. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu não gosto que o irmão torce por aquele time. Essas diferenças, elas são importantes e nos ensinam. Então nós precisamos uns dos outros. Diga amém. Então as máscaras e a comunicação não permitem, mas eu até faria uma dinâmica agora. Mas olha para o irmão que está do seu lado assim e diz: olha, preciso de você, viu? Você é importante. Fique de pé, meu irmão. Para eu concluir essa palavra, diz o texto, eu quero retomar o Salmo 1 no verso 2. Tudo começa no verso 2 e tudo termina no verso 2. Toda a base da felicidade está no verso 2. O grande segredo está no verso 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele não ouve o conselho do ímpio, ele não segue o exemplo do pecador, ele não faz amizades com zombadores, escarnecedores, ele trabalha para produzir, para avançar na vida. Então ele não entra em condenação, ele já tomou sua decisão por Jesus, contextualizando o Salmo, né? E aí, agora ele permanece firme na congregação dos justos. Por quê? Porque antes de mais nada, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele ouve, ele vê as coisas, aí ele vai na palavra. Ele tem prazer em meditar nessa palavra para aprender mais e dirigir a sua vida pela palavra. Faça isso e você será bem-sucedido e feliz em tudo que você fizer na sua vida, meu irmão.
Aleluia. Que música, mensagem, louvor apropriado. Deixa eu compartilhar com vocês uma alegria no meu coração. Quando eu vi o Adailson e a Selma subindo aqui, consagrando a Deus a chave do seu carro, 0 quilômetro. E por quê? Não é pelo carro não, gente. Não é pelo carro não. O Adailson, ele foi encontrado na rua, não foi, Adailson? Morava na rua aqui em Sobradinho. Então imagine um morador de rua há mais de, acho que 10 anos ou mais. Não sei quantos anos aí, mas muito tempo. 17 anos morando na rua. E ele ouviu uma palavra de Deus dizendo assim para ele: olha, Adailson, se você quer ser feliz na vida, então, primeira coisa, ouça o conselho que eu estou dizendo. Um homem de Deus, Carlito falou isso para ele, deu o conselho. Quer mudar de vida? Ó. Agora, se livra de andar no caminho dos pecadores e acaba com essas amizades de só droga, de tudo que você imaginar de ruim. 17 anos na rua. E ele foi para o projeto da igreja, e encurtando a história, olha quem é Adailson hoje. E olha quem é Adailson na rua. Vale a pena ou não vale? Eu imagino que Adailson não estaria mais nem vivo. Mas olha o que Deus fez na vida dele. E ainda deu uma varoa aí, ó, casou. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Olha, todo o nosso sofrimento, todos os problemas que a gente arruma, é porque a gente é falho. A gente erra o alvo. E a gente se desvia, mas se a gente ouvisse a Bíblia, ouvisse a palavra, escaparia de tanto sofrimento, de tanto problema. Mas ainda dá tempo para a gente corrigir. E Deus nos trouxe hoje aqui para nos ensinar isso. Ainda dá tempo para corrigir, ainda dá tempo para acertar, e vamos seguir em frente, um ajudando o outro. Ninguém condenando ninguém, mas um ajudando o outro. E no final, diremos: valeu a pena. Valeu a pena. Eu quero orar por você agora. Baixe sua cabeça, converse com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Sabemos que ela não volta vazia, ela cumprirá o propósito. E a gente nem imagina qual será esse propósito. E o Senhor é que sabe todas as coisas e aplica a palavra segundo o seu propósito, meu Deus. Somos apenas instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, pedimos aqui, nos ajuda, Senhor, a ouvir os teus conselhos, a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a meditar na tua palavra, ter prazer na tua palavra e meditar nela dia e noite, para fazer conforme ela nos ensina. Meu Deus, nos livra da roda dos escarnecedores, nos livra, Senhor, do caminho dos pecadores, meu Deus. Nos livra, Senhor, dos conselhos dos ímpios, e nos ajuda, ó Deus, a dar frutos, frutificar em abundância, glorificando o teu nome, meu Deus. Prosperar em tudo que a gente colocar a mão por fazer, Senhor. Nos livrar da condenação por meio da salvação que Jesus nos dá. E assim, ao final de tudo, temos a certeza de que valeu a pena, e seremos assim
felizes para sempre. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui reunido. Abençoa a tua igreja aqui reunida, meu Deus. E toca, Senhor, em cada coração aqui. Encoraja cada um dos teus filhos aqui a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Uma semana de sucesso, de bênçãos.